Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Starlink de Elon Musk pede autorização para aumentar satélites sobre o Brasil. O Facebook vai diminuir conteúdos políticos nas eleições, segundo o próprio dono, Mark Zuckerberg. O Google recebe um não de startup naquele que poderia ser o maior negócio da história da empresa. A Apple planeja um iPhone dobrável para competir com a Samsung. E conheça o robô humanoide de Elon Musk para ajudar na fabricação de carros elétricos. Eu sou Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E os usuários do Facebook verão menos conteúdo político nas eleições. Quem afirmou essa frase foi o próprio dono da plataforma, Mark Zuckerberg, que também é o comandante do Instagram e do WhatsApp. A declaração foi dada a uma jornalista da Bloomberg na sede da gigante de tecnologia na Califórnia. Para ele, a Meta tem promovido mudanças que farão com que o Facebook não seja mais um ponto de conflito nas eleições. Zuckerberg disse o seguinte: a principal coisa que eu ouço das pessoas é que elas querem ver menos conteúdo político em nossos serviços, porque elas vêm aos nossos sites para se conectar com as pessoas. Penso que vocês verão nossos serviços desempenharem um papel menos importante nesta eleição do que tiveram no passado. Na entrevista, o empresário falou sobre o cenário atual das eleições americanas e elogiou o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo sem ter declarado voto. Zuckerberg disse o seguinte, eu vou novamente ler o que ele falou para ser bem fiel. Ver Donald Trump se levantar depois de levar um tiro no rosto e erguer o punho no ar com a bandeira americana é uma das coisas mais duronas que já vi na minha vida. Como americano, é difícil não se emocionar com esse espírito e essa luta, e acho que é por isso que muitas pessoas gostam dele. Mark Zuckerberg tem 40 anos, é um dos homens mais ricos do mundo e reforçou nesta entrevista que não planeja se envolver na eleição de forma alguma. Saindo de uma gigante de tecnologia, indo para a Tesla, outra gigante, né? Porque as ações de duas delas, gigantes aí de tecnologia, registraram forte queda na última semana em Nasdaq, em Nova York, tendo a Tesla com a maior queda. Tudo porque a montadora elétrica de Elon Musk não atingiu as estimativas de lucro de Wall Street no segundo trimestre, marcado por vendas mais lentas e também demissões que ocorreram na empresa. O lucro líquido da fabricante, a gente tem o lucro, os detalhes aqui, os elétricos até, isso agora a gente analisando os números de abril até junho. O lucro líquido dela foi de 1 bilhão e 480 milhões de dólares, uma queda aí retumbante de 45%, isso se comparar o mesmo período do ano passado. Tem um lado positivo aí, que foi a entrega de carros, né? A entrega foi de 443.956 veículos, uma alta de 14,8%. Agora, esse número aqui é basicamente o segundo trimestre aí consecutivo de queda no lucro da Tesla. A Tesla relatou ainda, além desses números que a gente tem no telão do Business, um aumento na receita para 25 bilhões e 500 milhões de dólares. Os resultados demonstram aí o aumento da concorrência entre os fabricantes de veículos elétricos. A Tesla disse, na apresentação de resultados, que embora as vendas gerais de veículos tenham caído em comparação com o mesmo período do ano passado, eles aumentaram em relação ao nível do primeiro trimestre, pois, abre aspas, o sentimento geral do consumidor melhorou.
Eu falei de duas gigantes, né, de tecnologia. Falei da Tesla e agora a gente vai para o mundo do Google, porque a Alphabet, a dona do Google, superou as expectativas do mercado. O lucro líquido da empresa avançou 28%. É outra empresa que a gente tem os resultados aqui no telão do Business, 28% aqui, olha. Da comparação lá da Tesla, 45% de queda, aqui foi um aumento de 28%. De abril a junho, o lucro do Google bateu aí 23 bilhões e 600 milhões de dólares. E eu quero destacar aqui que, e muito impulsionado aí, especialmente esse lucro vem robusto pelo desempenho das operações na nuvem. E quando eu falo de nuvem, eu falo de Google Cloud, porque o Google Cloud teve um lucro de mais de 1 bilhão, né? 1 bilhão e 170 milhões de dólares. Esse valor aqui que eu chamo a atenção do Google Cloud ele quase triplicou o seu lucro operacional no ano, graças aos serviços de inteligência artificial generativa. O Sundar Pichai, o grande CEO do Google, disse o seguinte, abre aspas, o nosso forte desempenho neste trimestre destaca a atual robustez do negócio de busca online e o impulso da nuvem. O segmento de anúncios de buscas teve uma receita aí de 48 bilhões e 500 milhões de dólares, também veio acima das projeções. Agora, o espectador do business, que é mais antenado, deve estar se questionando agora, porque eu falei há pouco que as duas companhias caíram, tiveram forte queda assim que apresentaram os números, os balanços das empresas para o mercado financeiro. Como é que o Google teve forte queda apresentando um resultado aí com uma alta de quase 30% no lucro em apenas 3 meses? E eu vou explicar o que desmotivou aí os investidores. A preocupação de muito investidor se concentra no futuro da companhia. E quando eu falo futuro da companhia, nos pesados investimentos em inteligência artificial que tem levantado aí dúvidas no mercado sobre a sustentabilidade do balanço da empresa. E Elon Musk anunciou a produção, se prepara, hein, em série de robôs humanoides já no próximo ano. Os primeiros lotes do Optimus, o dono do robô, serão utilizados na própria Tesla para otimizar a fabricação dos carros elétricos de Musk. A venda dos robôs para outras empresas deve começar em 2026. O Optimus tem cerca de 1,70 m de altura e pesa 56 quilos e foi projetado para realizar trabalhos repetitivos. Esse nome é uma alusão ao Optimus Prime, o líder dos Autobots na franquia Transformers. Musk apresentou o conceito pela primeira vez em um evento da Tesla em 2021. O robô foi planejado para ser um humanoide capaz de realizar várias tarefas, como se fosse uma máquina projetada para aliviar os humanos de trabalhos considerados perigosos. Depois da inteligência artificial, muitos especialistas afirmam que o próximo grande passo tecnológico que nós vivenciaremos será pelos robôs. O custo de fabricação tem caído muito porque mais empresas entram no mercado. E fora isso, a AI resolveu uma questão muito importante, porque deu aos robôs a inteligência que eles tanto precisam para operar de forma autônoma. O grande desafio são as baterias, porque para que eles sejam produtivos, os robôs não podem passar horas presos aos carregadores. O Optimus, afinal, precisa trabalhar aí para produzir inicialmente os carros da mina de ouro de Elon Musk. E o negócio, quem acompanhou o business na semana passada vai lembrar bem dessa nota que eu vou falar a partir de agora no business, porque o negócio desandou. A startup Wiz recusou uma oferta de 23, que poderia chegar até 23 bilhões de dólares, feita pelo Google da Alphabet. O próprio CEO da Wiz, ele foi direto. Dizer não
a uma oferta como essa é muito difícil, mas eu acredito que nós fizemos a escolha certa. A expectativa era grande do mercado porque esse negócio poderia ser uma das maiores transações da história, a maior do Google, por uma empresa fundada em 2020, que é o caso da Wiz, né? Ou seja, foi fundada há apenas 4 anos. A Wiz é uma startup fundada em Israel por Assaf Rapaport e trabalha com cibersegurança. Segundo o CEO, o plano é levar a Wiz para o patamar de receita de $1 bilhão e depois fazer o IPO da companhia. A Wiz já recebeu $1 bilhão e 900 milhões em aportes feitos pelos principais fundos de investimentos do mundo. Agora, por que esse negócio seria bom para o Google? Porque ele poderia acelerar o crescimento da gigante de tecnologia, né, que é dona aí do buscador mais usado do planeta em várias frentes, sobretudo trazer benefícios para os negócios de nuvem, né, o famoso cloud do Google. Hoje, por exemplo, a Amazon com o AWS e também a Microsoft estão à frente do Google. A Alphabet já é dona de uma empresa de segurança cibernética chamada Mandiant, que comprou há 2 anos por mais de 5 bilhões e 400 milhões de dólares. E a gente está falando de um tema aí que é cibersegurança, é uma das áreas aí mais promissoras de tecnologia, já que o avanço da inteligência artificial pede mais camadas de proteção para evitar fraudes e dar mais segurança às pessoas e também às empresas. E uma decisão da Microsoft deu o que falar nos últimos dias porque a empresa mais valiosa do mundo demitiu uma equipe que atuava para garantir diversidade, equidade e inclusão dentro da companhia. Em um comunicado interno, um líder de equipe justificou que a política não é mais crítica para os negócios. Ele diz o seguinte: o verdadeiro trabalho de mudança de sistemas associados a programas de diversidade, equidade, inclusão em todos os lugares, como eu acabei de falar, né, não é mais crítico para os negócios ou inteligente como era em 2020. Ele escreveu isso em um e-mail para funcionários enviado para milhares aí, ao qual o site Business Insider teve acesso. Segundo o veículo, a equipe foi demitida a partir de 1º de julho, acompanhando mudanças nas necessidades de negócios. Não foi informado o número de funcionários demitidos. O porta-voz da companhia, Jeff Jones, afirmou em um comunicado que os compromissos da Microsoft com diversidade permanecem inalterados. A decisão da Microsoft de acabar com a equipe de diversidade e inclusão acompanha medidas como a adotada pelo Zoom, que demitiu seu time de diversidade no começo desse ano, segundo a Bloomberg. O Google e a Meta, de acordo com a CNBC, também cortaram seus programas de diversidade em 2023. E a Starlink, que é o negócio de Elon Musk que fornece internet de alta velocidade via satélite, pediu para ampliar o espaço no Brasil. A operadora da SpaceX pediu uma autorização para operar 7.500 novos satélites de baixa órbita no país. Hoje, a empresa já tem 4.400 satélites que oferecem conexão para clientes brasileiros. A solicitação consta em aviso de consulta pública aberta pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e publicado no Diário Oficial da União. Por 10 dias, representantes do setor podem opinar sobre os cuidados que a Starlink deve tomar para respeitar abre aspas, vou ler o que está escrito lá, a justa competição e o acesso por diferentes agentes econômicos a esse mercado aí de internet banda larga, via satélite, né? Porque a gente só está falando aí o via satélite, como vocês estão vendo aqui no telão do Business. A Starlink, ela lidera a corrida espacial que envolve a estratégia de lançar milhares de equipamentos de conexão na órbita da Terra. Tem uma estimativa, inclusive, que o negócio
de Elon Musk vai gerar aí 10 bilhões de dólares em vendas totais em 2024. E ele não está sozinho, não é só Elon Musk. O Jeff Bezos, da Amazon, por exemplo, é outro bilionário na área. O projeto Kuiper tem a mesma premissa da Starlink, que é levar internet via satélite para localidades remotas do planeta. A Starlink, se a gente pensar no Brasil, falar de Brasil, está há poucos anos e rapidamente assumiu a liderança do mercado de conexão banda larga por satélite, deixando para trás empresas tradicionais desse mercado aí de satélite. Neste momento, nós vamos conversar com o presidente da consultoria Teleco, que é o Eduardo Tucci. Eduardo, obrigado pela presença aqui no Business. Eu queria que você que tem uma consultoria, né, que estuda, que analisa tantos dados aí do setor, queria que você explicasse aí para o nosso espectador por que a Starlink aí teve um crescimento tão rápido no mercado de conexão banda larga por satélite. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Business. Obrigado a vocês. Na realidade, a gente está vendo aí uma mudança tecnológica, né? Porque até agora os satélites de comunicações eles são chamados satélites geoestacionários, né? Que ficam aí a mais de 35 mil quilômetros de altura em relação à Terra, né? Numa órbita que a gente chama de geoestacionária, que ele fica parado em relação à Terra. Então, com um satélite, né? Que é o que a gente tem normalmente, você atende quase que o Brasil inteiro. Então, essa é a grande vantagem, porque você tinha um satélite só, mas tem uma desvantagem que é a distância muito grande. Então, isso leva a uma latência muito grande e também uma capacidade menor, né, para atender os usuários. Os satélites de órbita baixa, como eles estão muito mais baixo, né, você tem uma latência menor e você consegue aí uma capacidade maior. O que viabilizou, o conceito de órbita baixa não é novo, o que viabilizou ele foi o desenvolvimento dos lançadores, né, que antes não eram reutilizáveis, né, e que o Elon Musk desenvolveu aí, né, e com isso o custo de lançar satélites ficou muito mais barato e viabilizou o Starlink e também o Kuiper que vem aí, ou seja, uma nova geração de satélites de órbita baixa e que, apesar de a gente olhar e falar, não, hoje ele tem 200 mil clientes, o total do satélite é 400 mil, isso perto da banda larga fixa no Brasil, são 46 milhões, é pouco? Mas acontece que você, com o satélite, você está atendendo regiões que não teriam internet sem ele. Exatamente. Você está falando aí da Amazônia, onde você não tem uma rede terrestre, está fazendo uma fazenda isolada, né? Então, isso tem um benefício social muito grande, né? É um alavancador aí para as regiões rurais, né? E isso explica essa adoção rápida, né? Essa adoção rápida. E, Eduardo, eu vou até complementar isso que você está falando sobre essa conexão em lugares inóspitos, né, do planeta. Você citou aqui no Brasil da Amazônia, né? Mas a gente, inclusive, deu aqui em edições passadas no Business, que com a tragédia ocorrida lá no Rio Grande do Sul, o próprio Elon Musk doou antenas, né, da Starlink em regiões que não tinham conexão. E isso foi fundamental, porque você tinha muitos lugares do estado que as pessoas não tinham comunicação nenhuma. Então, imagina a quantidade de familiares, num caso como esse, né, de calamidade, familiares que não tinham notícias alguma das pessoas, e você tem um negócio como esse. Então, eu achei interessante aí você fazer essa comparação dos números, né, Starlink com a banda larga, mas falar desse papel que tem da conexão, seja num caso como do Rio Grande do Sul e na Amazônia brasileira, né? E até porque ela é uma conexão que muitos estão botando em cima da caminhonete e quando querem falar, eles falam. Então,
tem uma mobilidade, né, para situações como essa do Rio Grande do Sul, né? Agora, como é que está o ranking? Vamos falar de Brasil, né? O ranking hoje. Eu falei para a nossa audiência que a Starlink está na liderança. E eu tenho um dado da sua consultoria, da Teleco, que em maio a Starlink tinha 43,8% do total de 457 mil acessos aos serviços em todo o país, né? A segunda colocada estava com 39% e no total basicamente são quase 200 mil clientes no Brasil que pagam aí uma assinatura, mais ou menos, custa cerca aí de R$ 250 por mês, né? Como é que está o panorama e o ranking, Eduardo? Então, se a gente pega o mercado brasileiro, o satélite sempre foi usado mais para aplicações empresariais, né? Para conectar caixa econômica, suas agendas, quando não tinha uma rede terrestre boa, né? E a Hughes foi a primeira assim, a se lançar nesse mercado mais de varejo, né? Com um produto que é baseado no satélite geoestacionário, né? Que também foi muito bom para quem não tinha nada, começou a ter com a velocidade aí, que podia chegar a 20, 30 mega, né? Mas com um problema, com uma latência maior, mas que foi um primeiro passo aí para atender essas regiões, e a Hughes era até maio a líder de mercado, né? Então, a chegada da Starlink com um produto de melhor desempenho para os usuários, né? A gente já previa que ela ia passar à frente, né? Porque ela está oferecendo essas melhores condições para o usuário, né? Então, é o que eu falei, uma virada tecnológica e que coloca, nesse momento, a Starlink como a única que tem esse produto. O ano que vem, com o Kuiper aí do Bezos entrando em operação, aí a gente vai ter, o que é bom, porque o satélite de órbita baixa é uma boa solução, tudo, mas ele tem uma capacidade limitada, né? Por isso que ele está lançando agora mais 7.500 satélites para conseguir atender uma população maior. Esse pedido aí de autorização, né? Mas aí a gente vai ter no mercado Elon Musk com o Starlink, que já está na liderança, a liderança global. No Brasil já é líder global, já é líder nacional. Aí você, como você bem lembrou, eu também falei no início aqui desse bloco de notícias, você vai ter Jeff Bezos da Amazon com o Kuiper. Qual que vai ser o futuro? Vamos falar de Brasil mesmo, Eduardo, porque você usou um dado, né, um dado inclusive que eu não conhecia, eu conhecia o dado dos 200 mil brasileiros que usam, quase, né, que usam Starlink. Você falou que banda larga tem mais de 40 milhões no país, 40 milhões, ou seja, é realmente uma diferença abissal, mas é uma coisa meio nova ainda, né? A gente está falando de um produto recente. Qual que é a perspectiva do mercado, a projeção, talvez, do mercado no Brasil? Quer dizer, esses satélites aí, eles vão ganhar cada vez mais espaço? O satélite, ele vai ser sempre um produto complementar para onde não existe uma rede terrestre. Agora, no Brasil, nas dimensões que a gente nunca vai ter uma rede terrestre, né, chegando em todo lugar. Aqui não é a Holanda, né? Então, o espaço existe. O Starlink, ele quando chegou, ele chegou inclusive com preço muito mais alto, e principalmente do equipamento que você tem que comprar, né? Esse preço já está caindo, né? À medida que ele tiver mais usuários, tiver competição, tanto o preço do serviço quanto o preço do kit, né, para recepção, eles vão cair. Isso viabiliza mais gente usar o serviço, porque nessas regiões aí remotas, nessas localidades aí, mesmo se você for aqui no estado de São Paulo, tem local isolado, né?
Não é... Não é só na Amazônia, né? É só na Amazônia, né? Mas tem lugar isolado e tem mercado para isso. E tem mercado, exatamente. Então, à medida que o preço baixar, você aumenta esse mercado. E vai baixar? Vai, né? Vai porque quando o que faz baixar? Ganhar volume. Sim. Quanto mais usuário tem, é o caso do smartphone, né? Por que um smartphone hoje tem? É um volume mundial imenso. Se bem que o iPhone ainda continua muito caro, né, Eduardo? O iPhone continua muito caro. Mas eu entendi a sua lógica. Rapidamente, para resumir, Eduardo, assim, para o brasileiro comum, qual que é a vantagem de ter um Starlink mesmo, você assinar? Qual que é, assim, as vantagens básicas ali? Além, é claro, da pessoa que está em regiões inóspitas, como você bem falou, na Amazônia, que não tem outra opção e tem a Starlink. Mas, assim, para o brasileiro comum. O brasileiro, se ele mora numa cidade... Agora, Eduardo, quais as vantagens para o brasileiro comum mesmo de ter essa conexão banda larga via satélite, como a gente está falando aí da líder, né, da Starlink, o negócio de Elon Musk? Então, se você é um brasileiro que vive numa cidade como São Paulo, que você pode contratar a internet fixa ou tem a móvel pelo celular, você não tem uso para o Starlink. Agora, se você tem uma casa de praia distante, tem um sítio do seu pai, da sua família, que não longe de tudo, e essa é uma maneira de você ir, ficar conectado e até trabalhar lá com home office, né, como muita gente faz, né? Isso a gente está falando do brasileiro comum aqui, que está no sul, sudeste, né? Se você mora numa cidade na Amazônia que tem pouca oferta de internet, e aí a opção é imediata, é o que a gente tem visto lá em muitas cidades. Bom, nós conversamos aqui no Business com o Eduardo Tucci, que é o presidente da consultoria Teleco. Obrigado pela presença aqui no Business, Eduardo. Foi um prazer. Abraço aí a todos. Um abraço. E a Apple pode fazer a maior mudança no design da sua mina de ouro. Qual que é? O iPhone. A gigante de tecnologia deve apresentar um iPhone dobrável em 2026, segundo o site The Information. O plano da companhia, liderada por Tim Cook, é lançar esse aparelho, aí, o aparelho dobrável que vocês estão vendo. Claro que isso daí é da rival, né? Que eu vou falar agora, inclusive. É lançar um aparelho praticamente da mesma forma que a concorrente, a sul-coreana Samsung, que é pioneira aí no segmento de aparelhos dobráveis e, claro, numa tentativa de atrair novos clientes com uma grande atualização no design. A fase de idealização dos testes do iPhone dobrável tem avançado e, segundo o veículo americano, a empresa tem procurado fornecedores na Ásia para fabricar componentes para o dispositivo. Há até um codinome interno para falar do produto, é o V68. A expectativa é que os smartphones dobráveis, já equipados aí com recursos de inteligência artificial, aqueçam a demanda para a fabricante do iPhone, que enfrenta a concorrência da Honor e da Huawei na China e também, claro, da Samsung, isso no mundo todo. Seja, portanto, qual for o setor, no mundo dos negócios, tudo pode ser criado e copiado. E o Business vai ficando por aqui. Eu agradeço sempre a sua audiência, a sua confiança. Reforço sempre que o nosso encontro é aos sábados, às 15h. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.